O governo de São Paulo vai produzir remédio à base de cannabis medicinal para contribuição no Sistema Único de Saúde, o SUS. Pacientes que fazem tratamentos para algumas síndromes serão os primeiros a receber ter esse acesso ao medicamento. Sobre esse assunto, eu converso agora via internet com o otorrinolaringologista e especialista em cannabis medicinal, o Dr. André Freitas Cavallini. Boa tarde, doutor. Obrigada por conversar comigo hoje, dia 1º do ano, e sobre um assunto muito importante que a gente já trouxe outras vezes aqui no Balanço, também no SP Record, dos benefícios que o cannabis medicinal traz para muitas pessoas, para a qualidade de vida de pessoas que estão passando por algum tipo de tratamento, que tem alguma doença ou uma síndrome. Queria que o senhor começasse falando quais são os pacientes que vão ter acesso a esses medicamentos, né? Quais são as novidades sobre esse assunto para esse ano. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Feliz 2024 a todo mundo, primeiramente. Bom, essa sanção que foi aprovada pelo governo do estado de São Paulo, ela aprovou a liberação da cannabis para os pacientes que têm algumas doenças, 3 doenças na verdade, que são a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut, que são 2 epilepsias refratárias ao tratamento, que é muito difícil o controle, que a cannabis acabou mostrando bastante benefício, e também a esclerose tuberosa. Mas além de outras doenças que a cannabis ajuda também. Mas o governo, por enquanto, ele só está liberado a liberação gratuita dessa medicação pelo SUS apenas nessas 3 doenças que eu citei agora. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são os benefícios, tanto para essas doenças novas que os pacientes terão acesso, como para os que já estavam tendo desde o começo do ano de 2023. Bom, os benefícios da cannabis, ela tem uma variedade de benefícios e variedade de doenças também, não só exclusas essas 3 que eu citei. A maioria dos pacientes que eu atendo é pacientes com quadros de dores crônicas que são refratários aos tratamentos analgésicos, pacientes que fazem usos exagerados de opioides, acabam ficando viciados nas medicações, pacientes com ansiedade, depressão, que acabam manejando bastante as crises de pânico, que está sendo muito comum desde o advento da pandemia. Aumentou-se muito o número de pacientes que apresentaram crise de ansiedade generalizada e a cannabis acabou sendo um bom tratamento adjunto. Muitos acabaram ficando até com a monoterapia canábica e, às vezes, reduzindo outras medicações. Além de ter muita ajuda nos pacientes que têm demência de Alzheimer, nas síndromes não motoras da doença de Parkinson também, trazendo bastante conforto ao paciente. Então, além de pacientes que têm quadros de insônias, que acabam tendo muita dificuldade para dormir, a cannabis acaba ajudando nessa indução do sono de forma mais relaxante e mais agradável ao paciente. Doutor, e como é que funciona essa questão da distribuição? O médico tem que indicar, demora para que o paciente consiga ter acesso? Tem alguma novidade também em relação a isso, essa distribuição para esse ano? Então, todo paciente que entra em contato com o médico para fazer uso do canabidiol, ele tem que primeiramente fazer o protocolo, passar com o médico primeiramente, claro, para ele avaliar se o paciente tem condição do uso do canabidiol. Depois abrir um protocolo na Anvisa, que é super simples, as pessoas acham que é extremamente burocrático, mas ele é muito simples de ser feito. Aí sim você consegue entrar pedir para a Secretaria do Estado para fornecer essa medicação de forma gratuita, que até então não está muito bem estabelecido quanto tempo, mas espera-se que seja até 90 dias desde da entrada dessa ação na Secretaria do Estado para o fornecimento gratuito do paciente, que acaba sendo muito bom, porque é uma medicação, querendo ou não, um pouco cara, o que pode atender uma dinâmica de pacientes que às vezes não tem condição e tem um grande melhora com o uso dessa medicação, o que pode atender a públicos mais humildes, que se beneficiariam bastante com a medicação. Exatamente. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Uma das reportagens que eu fiz, né, de uma família que precisava fazer o uso dessa medicação, era uma menininha que sofria com epilepsia e paralisia cerebral, enfim. E eu lembro bem que cada caixa do medicamento, né, cada medicamento é diferente, mas era a base desse canabidiol, custava mais ou menos de 3 a 5 mil reais cada caixinha e ela precisava tomar 3 por mês. Então, de que forma também
essas novidades, essas mudanças, essa nova regulamentação vai ser importante também para o aspecto financeiro aqui no estado de São Paulo? Ó, em relação ao preço do óleo, ela tem uma variedade de preços, depende muito da concentração dentro do próprio frasco. Tem medicações que podem variar de R$ 600 até R$ 2.000, R$ 3.000, dependendo do frasco, da marca, como a gente sabe como funciona. Porém, isso vai beneficiar bastante, porque dependendo do paciente, às vezes ele precisa de um frasco por mês. E tem gente que não tem condição de manter esse financeiro para o tratamento. Então, ao ponto que minimizaria muito o custo para tratar ele com o uso do canabidiol, dentre outras medicações que esse paciente já usa, entendeu? Ao ponto que não alteraria muito no financeiro do paciente, do responsável desse paciente. Mas ainda eu acho que a cannabis ela pode atender muito mais outras doenças, além dessas três que o Estado de São Paulo ainda liberou para a aquisição do óleo via SUS. Vamos ver se isso mais para frente tende a liberar mais, porque tem muitos estudos científicos que mostram embasamento em melhora de outras doenças, não só nessas três. Mas foi a partir dessas três que abriu-se as portas do uso da cannabis medicinal no mundo. Com certeza, a gente vai seguir acompanhando esse tema, é um tema muito importante de saúde, tem muita gente esperando para fazer o uso desse medicamento, ter uma melhor qualidade de vida, ter um tratamento mais tranquilo. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, um ótimo ano para você, com muita saúde. Até a próxima, obrigada. Muito obrigado a todo mundo. Se puderem seguir a Clínica Gravital também, a clínica voltada ao atendimento de cannabis, lá a gente fala bastante assunto sobre cannabis medicinal, com atualizações diárias sobre o assunto. Fiquem abertos a perguntar, pesquisem na internet, que é isso que a gente precisa de informação agora, e isso vai trazer bastante benefício a todos nós. Um agradecimento a todos aí, um bom 2020.